Parabéns, 15 anos. 15 anos de programa Gente Como a Gente. Que legal. Amém. E hoje, ao legal que a gente Mulherada, viu? Ó. Daí faz. Sai fora. É mulherada. Depois tu, cara. Depois da tu. pode notar que Não, já fui. o está lotando aqui da Rádio Com para comemorar. Estamos comemorando hoje 15 anos da fundação. Aliás, 15 anos do primeiro programa A Gente Com a Gente. Há 15 anos atrás começava então pelas ondas da 104.5 o programa A Gente Com a Gente. O pessoal veio comemorar os 15 anos da rádio e estão já se sustentando, então, a direção do Ivan Lopes, o Valério está filmando o programa. Ivan Lopes, pode apresentar. Estamos aqui hoje, né, com a Larissa, né, a Roberta, né, que vieram aqui dar um alô para nós no programa. Ok, Ivan Lopes, então vamos começar com quem? Pode ser, Roberta? Pode. Eu ou tu? Ela? Então, boa tarde, pessoal. Opa! Primeiramente, parabéns, né, para a rádio, para o programa. Eu e a Lari hoje nós viemos aqui, além de comemorar com vocês, né, falar um pouco sobre a não comemoração também dos 70 anos do Hospital Psiquiátrico de Pelotas, né, o Hospital Espírita de Pelotas, um manicômio que a gente ainda mantém na nossa cidade, que está sendo comemorado os 70 anos dele. Para isso estão se organizando um evento no Teatro Guarani, que vai se realizar no próximo final de semana. E a gente, como militante da luta antimanicomial, a gente veio manifestar o nosso repúdio a esse evento, né, essa comemoração de 70 anos de manicômio, que para nós, ao nosso ver, pela toda a nossa trajetória, por tudo que a gente estuda e por tudo que a gente vive e milita, a gente acredita que não tem que ser comemorado, né? Então a gente veio falar um pouco sobre isso, né? E quanto a nossa manifestação pelas redes sociais, no Facebook, está sendo mal interpretada por algumas pessoas, né, que dizem que a gente fala sem propriedade. Na verdade, a gente fala o que fala justamente por a gente ter propriedade para falar, né? Não só uma propriedade teórica, por a gente estudar e ler bastante sobre o tema, mas também uma propriedade prática de militante e de profissionais da área da saúde, né? Quando eu falo e quando eu critico a comemoração de 70 anos de manicômio, eu falo de um lugar de mulher, de enfermeira, né, de estudante que já fui, né, da graduação e que passou por um semestre inteiro naquele local, né, e pela minha experiência, pela minha vivência, eu vejo que esse lugar já deveria ter fechado há muito tempo, porque ele é um local que ele só viola os direitos humanos dos usuários e usuárias de saúde mental. Para isso, a gente deveria reforçar nossa luta nos serviços de base comunitária, como os CAPs, residencial terapêutico, as unidades de acolhimento, né, melhorar o atendimento da atenção básica em saúde mental, né, e é por isso que a gente milita. Então, quando a gente fala e quando a gente critica o Hospital Espírita de Pelotas, o manicômio, né, a gente não está criticando do nada, né, a gente tem um aporte teórico para isso e principalmente um aporte prático. Né? E eu não falo só como profissional, eu falo também como familiar de usuário de saúde mental. Eu já tive familiares internados naquele local e eu sei muito bem como eles são tratados. Tanto que quando eu fiz estágio, a primeira vez na graduação lá, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia deixar ninguém da minha família e quem eu pudesse entrar naquele lugar para ser tratado lá. Né? Então não é do nada que a gente tem essa revolta, né? E essa luta para que esse hospital feche, né? E se invista em atenção à saúde mental em base comunitária. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Quero agradecer o convite por estar aqui presente hoje, nesse sábado, né, tão alegre, de comemorações de 17 anos da Rádio Com e 15 anos do programa Gente Como a Gente, né? E dizer que a gente se sente lisonjeado em poder estar aqui construindo coletivamente, né, essa comunicação direta com o ouvinte que está aqui acompanhando, né?
e não é à toa que essa alegria e essas discussões que também são bem polêmicas, cada vez mais nos fortalecem na luta. Bom, eu queria dizer para vocês que essa é uma questão muito óbvia para nós, né? Eu venho de uma formação pós-88, pós-Constituição, né? Então eu venho de uma formação acadêmica onde eu não precisei fazer prática, né, em nenhum tipo de instituição manicomial na época, né? Inclusive, o estágio que eu fiz na minha formação acadêmica foi no primeiro CAPS de Porto Alegre. Então, pra gente é diferente olhar para um evento, né, de comemoração de 70 anos de uma instituição manicomial que segrega as pessoas, que viola os direitos humanos, né? E às vezes eu digo assim que o nosso aporte teórico e prático, ele é de menos. Nós temos narradores aqui que falam das suas vivências dentro daquele lugar e de como a instituição lida, né, com o sofrimento psíquico das pessoas, né? Então, eu tive uma experiência, talvez a pior experiência da minha vida aqui em Pelotas, quando eu entrei numa instituição que já é tradicional, que é a instituição de ensino, e eu fui obrigada, né, a acompanhar os meus estagiários na instituição manicomial aqui de Pelotas, né? Então, eu vivi uma acadêmica que na época, hoje é uma grande profissional, né, mora no Rio de Janeiro e tal, mas na época eu fico pensando hoje, ela sofreu um processo dessa instituição, né? E foi um processo que, de alguma forma, deixou uma marca muito profunda na formação acadêmica dela. Porque ela brigou por uma... Não é por uma ideologia. Ela brigou pela construção do cuidado. Ela brigou pelas práticas de cuidado. E naquela época, as pessoas diziam assim, vocês têm que baixar a bola, não dá pra enfrentar, tem muito poder envolvido, né? E... assim, eu sempre digo, né, quem não tem rabo preso, acaba que não tem medo de falar. Então eu acho que aqui na Rádio Com e todas as pessoas que estão aqui, nós somos livres e nos despimos de qualquer sujeira, né, que possa existir. E essa violação dos direitos humanos que acontece dentro dessa instituição, ela precisa ser olhada com atenção, porque agora, por exemplo, a gente tem um governo ilegítimo, né, que está investindo nas práticas manicomiais. Então, para nós perceber que depois de 30 anos de luta, mais de 30 anos de luta, né, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de lutar pelo direito das pessoas de liberdade, e hoje ver que essas pessoas estão se fortalecendo, né, e desculpe, né, em nome de qualquer fé que exista em nós, né, eu acredito no cuidado, eu acredito no afeto, eu acredito na amorosidade, eu não acredito na violência. E a violência, ela deixa a marca nas pessoas que a gente encontra hoje, que estão aqui presentes, que podem dizer. Se alguém de vocês aqui foi internado em alguma instituição psiquiátrica, podem contar aqui para as pessoas como é. Nós já tivemos vários relatos ao vivo, em audiência pública, em tudo que é espaço coletivo. E todo mundo sabe o que acontece, né? E até, eu estava vendo aqui a frase do Che Guevara, né? Que a liberdade seja conquistada em cada pedaço da América, né? E que essa liberdade esteja em todos os espaços, nos grandes e nos pequenos. E quando a gente fala em cuidado, né, que a gente acredita no cuidado feito com amorosidade, feito com afeto, o cuidado, ele só se dá em liberdade, né? Lugar que prende, que isola, que segrega, que te violenta de várias formas, desde a violência moral até a violência sexual, ele não pode ser considerado como um espaço de cuidado, né? E sim como um espaço de tortura. Se a gente for ver a origem do manicômio, ele não surgiu para cuidar de pessoas, ele surgiu simplesmente para fazer uma limpeza social. E acaba que isso ainda se repercute nos dias de hoje de uma forma um pouco amena, digamos assim, mas o objetivo é o mesmo. O que o Hospital Psiquiátrico de Pelotas e todos os outros visam? É lucro, é dinheiro, não é o cuidado humano, né? Se as pessoas realmente estivessem preocupadas com o cuidado humano, com o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico, elas estariam apoiando a reforma psiquiátrica, que vê isso, que vê o usuário, a usuária de saúde mental como um cidadão e uma cidadã,
né, com seus direitos respeitados. A partir do momento que se entra dentro daquela instituição, né, não se trata mais de um cidadão e uma cidadã. Né? Vamos pensar assim, ó, para quem já teve familiar lá internado ou para quem ainda não teve, vocês já se perguntaram por que as visitas nunca é feita nas enfermarias dos seus familiares? Roberto, eu já estive lá, né? Então, assim, a minha opinião, assim, que eu sempre falo nesses eventos que eu frequento, né? Que aqui em Pelotas tá difícil de fechar esse manicômio, né? Porque os CAPs muitas vezes não dão conta, né? Para a noite, não tem atendimento, né? Então fica muito cômodo para o pessoal, né? Ah, tem lá, vamos mandar para lá, que atende pelo SUS. Já em municípios que não existe hospital psiquiátrico, né? Eles dão conta. A minha sobrinha teve uma crise, né? Começou a quebrar tudo dentro de casa, né? Perto de Gramado ali, né? Como é que é a cidadezinha depois de Gramado? Canela, né? E foi para o Hospital Geral de Canela, né? Foi no SUS, ficou 15 dias lá, passou a crise e está muito bem até hoje, né? Então, quer dizer, como aqui existe o hospital psiquiátrico, a pessoa tem uma crise, acaba indo para lá. Direto. Né? E se o dia que fechar, o CAPS vai dar conta. Exatamente, é que nem a gente, ainda existe um discurso, né, que o manicômio, ele é um mal necessário pela rede de atenção, ainda não está dando conta. Mas qual é o mal que é necessário? Acho que é isso que a gente tem que se questionar, né? Mal necessário é a gente não levantar, ir para a rua e lutar pelo que a gente quer, que é justamente isso, internação em um hospital geral, né? Eu nunca vi uma crise durar 3, 4 meses, gente, crise não dura isso. Por que as internações têm que ser de 3 meses, 4 meses, sendo que os primeiros 15 dias não deixam nem tu falar com um familiar teu, né? E por que também que os alunos da universidade que fazem psiquiatria, né? Por que tem que fazer o seu estágio dentro do hospital psiquiátrico? Por que não no CAPS? Exatamente. Essa situação que a Lari passou quando entrou na universidade, eu também passei quando eu entrei no IF, né? Eu levei 2 anos para conseguir fazer com que o estágio em saúde mental saísse do hospital psiquiátrico. Porque as pessoas ainda tinham aquela lógica, porque lá em Rio Grande também tem um manicômio, né? O amarelinho, que agora é... Eu tive bastante.